Olá pessoal, eu vou começar agora falando um pouquinho sobre as funções exponenciais complexas e a relação com as transformadas, né, eh, de tempo contínuo e também as transformadas discretas. As funções exponenciais complexas elas podem ser utilizadas como base para transformações lineares independentes no tempo, que são as transformações mais importantes, no nosso caso, para análise de sinais, de sistemas, né, para a gente conseguir projetar as coisas, né, conseguir extrair informações corretas desses sinais, desses sistemas, e os parâmetros de saída dessas transformadas normalmente são autovalores, são autofunções e podem ser também a posição de raízes, né? No caso, podem ser polos e zeros, né? Se nós estivermos trabalhando aí com funções racionais. Então, as principais funções, né, que a gente pode trabalhar estão relacionadas com funções exponenciais são a transformada de Laplace e a transformada Z, né? Isso quando eu estou pensando em analisar o, os meus sinais ou sistemas de acordo com a dinâmica, ou seja, com relação à resposta temporal que esses sinais ou sistemas eles vão obter, que eu quero que eles aconteçam ou que estão acontecendo no sistema agora. Então, no caso da transformada de Laplace, nós vamos trabalhar com funções, né, exponenciais complexas, porque a principal função da transformada de Laplace é trabalhar com sistemas que são equacionados através de equações diferenciais, ou seja, eles apresentam lá dentro conjunto de derivadas, integrais, né? Então a gente vai utilizar a transformada de Laplace para conseguir fazer o modelamento desse sistema, modelamento e entendimento do sistema. E no caso da transformada Z, como é um sistema discreto, nós não vamos mais trabalhar com equações diferenciais, e sim com equações de diferença, porque temos pontos discretos no qual nós vamos analisar esse comportamento dinâmico do sistema para conseguir fazer o seu entendimento. Mas também podemos trabalhar com a resposta frequencial do sistema, ou seja, vão passar por um conjunto, uma base que seja capaz de analisar a resposta em termos de frequência dos meus sinais ou dos meus sistemas. Daí muda um pouquinho a transformada, né? Seria a transformada de Fourier, e a base, nesse caso, seria a base cosseno e seno. Então, só para dar uma inicializada, eu vou começar com a função exponencial mais simples que tem, certo? Que seria a função exponencial com parte real. É aquela função exponencial que normalmente o pessoal aprende no ensino médio. Aqui eu coloquei um exemplo dessa função. Coloquei um exemplo aqui, no qual eu tenho f de t igual a zero vezes exponencial de a vezes t. Tanto a zero como o a minúsculo, eles são números reais. Ou seja, eu não tenho nenhum número complexo aqui dentro. Esse tipo de função exponencial, tá? Se eu pensar no meu sinal, o meu sistema indo do menos infinito até o infinito, tá? Ele pode ter um comportamento decrescente, ou seja, ele diminui, né, conforme eu vou em direção do mais infinito, ou ele aumenta, né, indo em direção do mais infinito. Então você tem esses dois tipos de comportamento possíveis para essa função exponencial só com valores reais, com parte real. Tá? Se eu quiser pensar em funções exponenciais com parte imaginária, eu já vou me trabalhar um pouquinho pensando primeiro na fórmula de Euler. Essa fórmula de Euler ela dá uma relação
de uma exponencial complexa, que tem parte imaginária, né, mas não tem parte real, e ela é decomposta, né, em duas partes. Uma parte cosseno, que é a parte real da minha exponencial, e a parte seno, que é o j seno, né, que é a parte imaginária dessa minha exponencial complexa. Então eu posso pensar, né, pensando numa função aqui, eu estou pensando num ponto paradinho, certo? Então eu vou pensar agora uma função exponencial com parte imaginária, mas considerando-se uma rotação dessa função com a velocidade ômega. Então aqui a minha fórmula, ela modifica um pouquinho. No caso, a minha f de t vai ser igual a uma constante real a zero, exponencial de j ômega t, que é a parte da função temporal de rotação, certo? E um φ, que seria um atraso de fase em radianos dessa equação. Daí, se eu quiser pensar nessa função exponencial contendo tanto aquela função inicial, que só tinha a parte real, e essa parte, né, da função exponencial que tem parte só imaginária, eu posso fazer a junção das duas, certo? Que no meu caso, né, no meu caso de equacionamento, eu fiz da seguinte forma. Então eu peguei minha f de t vai ser igual a uma constante real a zero, que multiplica exponencial de a mais j ômega, ou seja, um número complexo vai aqui em cima, que tem aquele a da parte da exponencial que era puramente real, e vai ter o j ômega da minha função, que só tinha a parte imaginária. Então, na verdade, eu estou multiplicando as duas funções, né, de forma a trabalhar com tanto parte real como parte imaginária, e surge aqui, ó, né, em separado, um jφ. Está aqui, ó, jφ. O que eu vou fazer agora? Eu vou retirar esse jφ, né, da parte de cima desse expoente, para ficar só com a função temporal na parte de cima. E eu percebo que fazendo isso, eu vou obter aqui na frente, né, um valor, né, que é o A0, multiplicado por E de menos jφ. Esse valor, tá, ele ainda continua representando uma constante. Só que, a partir de agora, essa constante ela se torna complexa. Então, o valor agora que está multiplicando a minha exponencial, tá, ele já é uma constante complexa. Então, ela é composta, né, essa C0, que eu estou denominando agora, vai ser igual a A0 vezes E de menos jφ. E também, né, o valor que está multiplicando o tempo, que é a parte de cima do expoente aqui, ó, a parte de cima do expoente, também é um número complexo, que é o AJ ômega. Então você vai chamar esse de J ômega de S. De uma parte interessante, né, que eu posso observar quando eu faço esse tipo de transformação, é quando eu faço uma comparação, por exemplo, com a transformada de Laplace. Se eu pegar aqui a transformada de Laplace, essa aqui é uma transformada de Laplace bilateral, ou seja, não tem limite, os limites estão de menos infinito até infinito, do x de t de e elevado a menos st dt. E menos st é a base de Laplace, ou seja, a base da transformada de Laplace. Ou seja, tudo que eu passar por essa transformada vai ser vista com o olhar da base, ou seja, com relação a esse E menos ST. Mas afinal de contas, e o que é E menos ST? Então, se eu observar a minha exponencial complexa, que eu formulei, né, até agora, eu vou perceber que elas são muito, muito parecidas, com exceção, né, do C0 e
com exceção do C0, e com exceção, certo, do sinal do S, eles são praticamente iguais. Então, a conclusão que eu chego, né, olhando a transformada de Laplace e olhando a minha exponencial complexa, é que a transformada de Laplace transforma, né, uma função no tempo, que é o x de t, em várias funções relacionadas com exponenciais complexas. É isso, né? É isso que está acontecendo, ou seja, estou vendo o meu x de t, mas não mais agora como um sinal temporal, mas sim como um sinal que é um conjunto de exponenciais complexas. Ou seja, decompor, né, esse meu sinal x de t no olhar de exponenciais complexas. E só para dar uma finalizada, né, na parte do equacionamento inicial, eu acrescentei um atraso, que na verdade esse atraso significa uma translação no tempo, ou seja, eu posso posicionar meu sinal em um local diferente do início que ele tinha, tá, para ver o que vai acontecer. Então, simplesmente substituir meu t inicial por t menos t0, ou seja, eu estou fazendo uma subtração de t0, ou seja, eu estou fazendo um atraso do meu t0 para ver o que vai acontecer. Então, aqui no caso, né, eu substituí, né, troquei, e surge um termo, né, aqui, ó, que é esse e menos st0. Esse termo c0 e st era a minha função original. Então, eu percebo que quando eu faço, né, esse atraso no tempo, ou seja, faço essa translação no tempo, né, é simplesmente eu pegar a minha função original e multiplicar por e menos st0. Então, assim, para início, para a gente conseguir fazer as aulas de laboratório, a parte teórica, né, de revisão seria essa aqui que eu coloquei. Muito obrigado, viu, pessoal? E até a próxima.